Viva seguidores deste canal, Cláudio Antônio Normal, mais uma vez estou aqui para conversas inteligentes. Emílio, obrigado por estar aqui comigo. Rádio, escrita e tudo mais. Estou aqui com 2 livros e há um outro livro a sair, que é um pedaço teu. Como é que é ter tudo isto? Diria muito simplesmente que o nascer na Guiné-Bissau, um país que para mim é das maiores fontes de inspiração pelo que nós vivemos na nossa geração pós-independentistas, a convulsão que o país tem conhecido. Enquanto jovens temos que fazer por nós, temos que fazer para sobreviver. E o instinto da sobrevivência, de uma forma inteligente, sem pisar nos outros para subir, levou-me a apaixonar pela arte, pela cultura, pela informação, pela comunicação, na tentativa de ajudar aos outros compreender e interpretar. Fez-me apaixonar pela comunicação e tentar informar. A escrita é a minha maneira de estar, porque eu costumo dizer que não tenho maldade, mas não posso falar de mim e, entretanto, não consigo dizer mal das pessoas, não consigo falar mal das coisas, mas quando sinto mal, tento escrever para exteriorizar, exorcizar os males que me afetam. Claro que sofro com tudo que passa no nosso país e tenho sofrido muito e tenho muitas marcas que, entretanto, se não fosse a escrita, se calhar não estaria vivo até agora. Uau. Ok, se não fosse a escrita seria complicado. Como seria Emílio se não tivesse internet? Esta é uma pergunta muito pertinente. Pertinente mais no sentido virado à nossa realidade, a Guiné-Bissau. Como é que os jovens divulgavam antes da internet os trabalhos? A rádio jogou um papel preponderante na divulgação não só da música, como da poesia, dos muitos jovens que não têm capacidade para ter, ou não têm tido a oportunidade de ter uma editora ou a capacidade de imprimir os trabalhos. Então, na rádio, eu cheguei à poesia através da rádio. Cheguei, aliás, à rádio através da poesia. Eu participei no primeiros Jogos Floreais da Guiné-Bissau, em 95, 96, que o Pindjikti cobriu o encerramento, que foi no Lino Correia. E a rádio que estava a cobrir era a Rádio Pindjikti, que tinha plataforma dentro do estádio Lino Correia. E como ganhei o concurso de poesia que foi organizado nessa altura, eu lembro de ter ido à final com o Marildo da Silva, hoje vive em Londres, e também tinham participado o Francisco Quadro, Danilson Sanches Correia, na altura. E como ganhei o concurso, pediram-me para declamar a poesia no dia de encerramento. E o Lala ouviu-me a declamar a poesia na plataforma e convidou-me para ir para a rádio. Na altura estava a fazer ciências exatas, matemática, física, química, primeiro agrupamento. Isso mesmo. O grande Lalau, um grande abraço, e ele também um mentor de muitos jovens. Muitos. E ele, há 2 semanas estive com ele no Queluz, mas eu sinto muito. Aproveito para dizer que aprendi muito e penso que da minha geração e depois, porque o Lalau, para além de trabalhar na rádio, para além de inspirar as pessoas, também trabalhou na coordenação depois das rádios comunitárias. Exatamente. Ajudou a maximizar aquela potencialidade de puxar mais jovens. E eu tenho muito. Ok, escreveste já com 5 obras, nesse caso, e vamos falar um pouco, não vamos falar de todas as obras, porque senão não vamos sair daqui. E o que é que isto quer dizer para ti, Pérola de Estuário? Pérola do Estuário. Esta obra é um exercício da convivência que eu pude testemunhar de 2 mundos, pessoas que viviam. Como é que pessoas de 2 mundos conseguem cruzar se não fosse pelo amor? Por isso a frase forte do livro, o amor é
É o supremo poder do coração. Este livro conta uma história de uma moça que um ex-militar português, quase na altura da independência da Guiné, conheceu no estuário do Saltinho e que apaixonou-se por ela. E ele voltou para Portugal, passado décadas, fez de tudo, mesmo depois de ter criado família cá, voltou para a Guiné para conhecer a Djanabo. Djanabo é a personagem principal. A minha curiosidade é, eras pequeno, como é que saíste com a história? Cláudio, vou-te contar uma. Eu, quando era mais novo, tinha os meus 12, 14 anos, trabalhei com um parco da paróquia de Canchungo. Eu fui castigado pelos meus pais, meteram-me num seminário de padre. Entretanto, não sabia na altura, estava ali, muito feliz, e era responsável da biblioteca da Missão Católica de Canchungo. O que é que o parque ofereceu-me? Uma máquina de escrever, e através dessa máquina eu escrevia para mim, imaginando-me viver num outro país distante. Passando algum tempo, respondia essa carta. Os meus colegas já achavam aquilo uma loucura. Se calhar tinham razão. Mas a maior parte da história é ficcionada. Mas a partir de vivências que eu pude testemunhar, vendo um jovem ou uma jovem guineense a namorar com um português calejado que estava lá a representar a cooperação militar portuguesa, inspirou-me como é que estes dois mundos cruzaram. Saindo deste livro, eu tenho aqui um outro aqui, não estou a seguir a ordem neste caso, mas pronto, tenho Finhane. Na língua balanta significa... Verdade. Eu ia dizer outra coisa. Significa verdade. Que verdade quer dizer aqui com Finhane? Finhane é o vagabundo apaixonado. Eu escrevi a Finhane através de um poema, primeiro. É um poema que escrevi e publiquei em 2010, num livro Notas Tortas nas Folhas Soltas. E depois achei que aquela história merecia muito mais. E a partir daí comecei a desenvolver a história, daí este livro ter um caráter muito de prosa poética, que deu o livro aquele gosto muito que prende as pessoas. Não falar de mim ou vender a minha sardinha, mas feedback do público em relação a este livro tem sido espetacular. Tanto que a reitoria da Universidade Amílcar Cabral na Guiné, depois de terem tido a oportunidade de ler o livro, pediram-me, introduziram este livro como um dos livros obrigatórios na disciplina da literatura na UAC. Boa. Mas pronto, falando do livro em si, foi uma história inspirada num louco. Um homem louco, um africano que vivia numa praça aqui em Portugal, Praça Duque Saldanha. E eu comecei a ver este homem na rua, mas era uma pessoa extremamente culta, que falava de uma forma que tu sentias que ali está. Tem um conteúdo. Tem um conteúdo. E comecei a imaginar como é que os familiares desta pessoa, ser louco no nosso próprio país, na nossa própria casa, é diferente de ser louco num outro país. Exatamente. Porque nós, como imigrantes, nós sabemos que a nossa família, os nossos amigos, na nossa terra natal, contam connosco. E fiquei a imaginar como é que familiar deste louco na terra alheia conseguem imaginar, ou se calhar já imaginavam, essa pessoa já não quer saber de ninguém, já casou com um branco, já não querem saber de nós, e não faziam mínima ideia de que essa pessoa estava a dormir na rua, aqui numa terra distante. E, entretanto, essa história levou-me à narração e a... Bem, a Finhane é uma história baseada na história verídica, por isso dei à obra o nome de Finhane. Verdade. A minha curiosidade está na capa.
Essa é a praça que se refere do... Da Praça Duque de Saldanha. Por acaso não, essa imagem foi do banco de dados que mais ou menos toca, mas provavelmente é. Eu não perguntei ao editor da imagem, gostei da imagem, disse ok, representa o sonho da imigração que muitas pessoas não vão mensurar o meio para atingir o fim. E eu quis, com essa história, tentar mostrar às pessoas que não vale tudo vir à Europa. Não vale tudo chegar à Europa, mesmo por vias marítimas e passar por escravaturas modernas. Há pessoas que ficaram no Mar Vermelho. Há tantas pessoas que morreram antes de chegar à Europa porque venderam tudo que tinham para chegar à Europa pensando que é tudo um mar de rosas. Tinham tudo. Mas eu entendo as pessoas, quando nós dizemos não, aqui é difícil, as pessoas perguntam, porquê é que continuas lá? E se falarmos das dificuldades que existem cá e comparado com a impossibilidade de sonhar que muitos jovens já não têm na Guiné, por exemplo, com todas as esperanças minadas, as pessoas vão tentando a todo custo chegar à Europa. Mas temos por obrigação de informar aquilo que sabemos hoje. E cada um faz a sua escolha. Mas, por outro lado, a história do Finhane conta uma outra realidade, a história do Indinho, de Nha Filipa Gomes, de Nhu Bernal. Nhu Bernal que não conseguiu se ingrar na primeira imigração cá em Portugal, partiu para a segunda paragem, que caiu na imigração, ou seja, na teia de trabalhos forçados através de rede de tráfico, isso, sim. E o Indinho que não conseguia usar roupas de marca para iludir as namoradas no liceu, porque viam os betinhos na escola com roupas de marca, então acabou por enveredar por outros caminhos, assaltando a orvesaria e acabou por levar... Então é uma história intensa. É sempre história intensa com Emílio Lima. Vamos logo para... Poesia? Um pedaço. O pedaço seu. Eu fiquei emocionado, pelo menos com o ambiente que se vive na criação ou na preparação do livro, que felizmente... Tu és um grande culpado da capa do livro. Não, o grande culpado eu quis dizer a mentoria. Eu fiz questão de trazer porque tenho acompanhado os trabalhos do Cláudio há muitos anos. É uma homenagem àquilo que nós valorizamos, é uma forma de retribuir e dizer, não, nós temos valores. Eu fiz questão que seja de ter o trabalho plagiado por um guineense, um jovem que tem feito muito para a Guiné-Bissau. A capa do Pedaço Teu foi criada pelo Cláudio Romão, a quem aproveito aqui agora publicamente a agradecer do fundo do meu coração, porque conseguiu trazer a ideia que eu tinha e não conseguia concebê-la, mas Cláudio conseguiu transformar a ideia teórica na prática, está lá. E eu quis homenagear as duas musas. Eu costumo dizer, eu tenho a Guiné-Bissau e a Canafistra, Edviges, que são duas musas que me inspiram todos os dias a escrever. Entretanto, a fusão da mapa da Guiné-Bissau a desaguar sobre a face da minha musa, não podia. Ok. Estamos quase para terminar a nossa conversa. Tenho mais duas questões. Ok. Se tivesse que fazer reedição ou a correção, não sei como é que eu vou dizer isso, qual uma das obras que escolheria para fazer essa... A minha primeira obra. Por quê? Porque hoje pego na Esperança e Última Moreira, que é uma obra que escrevi quando era miúdo, jovem, menos de 18 anos, 15, 17, 18 anos, e fiz questão de editar aquela obra como estava. E hoje digo, não, como fui capaz de escrever assim? Podia ter escrito, mas pronto, nós não sabemos o que não sabemos. E na altura era muito jovem e se tiver que reeditar uma obra, faria uma reprodução, uma revisão cabal da obra
para não sair com gralhas, que hoje consigo ver, que na altura não tinha como a ver. capacidade de ver porque, não estava tão preparado como estou hoje com Exatamente. praticamente 2 licenciaturas e tenho o curso de expressão de escrita criativa e gosto muito de ler. Entretanto, se tiver que fazer Esperança e a Última Moré seria a obra com que é a minha obra de pontapé de saída. Então seria essa obra com que faria. E pronto, esta é mesmo curiosa, esta questão de escrever uma coisa depois de alguns anos voltas a ler e ver que, afinal assim, era assim. E eu tenho isto porque, como sabe da minha história, eu ia atrás dos artistas para escrever as histórias deles. Exato. E às vezes aquilo que eu escrevia, hoje em dia, quando eu sento para rever aquilo, uau, eu escrevi coisas aqui. Mas é mesmo interessante. Mas é o processo, Cláudio. É, exatamente. Vê-se a evolução. A evolução. Se não for assim, eu conheço pessoas, que não vale a pena mencionar o nome para não ferir suscetibilidades, que dizem não me sinto preparado ainda, quero ver o meu trabalho perfeito para depois publicar. São opções. Quem fica à espera de perfeição nunca chega à perfeição. E o Paulo Picasso já dizia que o mundo poderia estar mais rico de obras de arte se as pessoas não tivessem medo de julgamento público. Então, muitas obras de arte estariam na rua, mas as pessoas têm medo do julgamento público, de errar, da crítica, por isso escrevem para a gaveta ou pintam e guardam para ninguém ver.